Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Massa Madre Talks. E hoje, assim, ó, superando todas as expectativas, nós temos um chefe que tem muitas habilidades, e não só em panificação e confeitaria. O chefe que já teve o 5º melhor panetone do mundo, é também um medalhista do boliche. Com vocês hoje, Nilson Diniz. Olá, galera! Porra, expectativa alta, né? Eu sou o chefe Bolageiro Nilson Diniz e é muito legal estar aqui mais uma vez na Massa Madre para a gente compartilhar um pouco desse conhecimento e das técnicas, enfim. É isso aí, vamos se divertir. Cara, recentemente agora você esteve no Peru, antes da gente falar de panificação, né? Você esteve no Peru pelo Sul-Americano de Boliche. Isto. E aí foi 2º lugar individual e 1º lugar em dupla. Em primeiro lugar em dupla. Então, esse foi um sul-americano com 170 participantes. Caramba. Graças a Deus consegui chegar à medalha de prata aí no individual e ouro na dupla mista. Você faz isso há quanto tempo? Comecei a jogar boliche em 2014. Ah, então 10 anos aí, 11 10 anos. Caramba, que legal, cara. Nem sabia que tinha esse tipo de competição, né? E assim, bacana que praticamente eu criei meus filhos dentro do boliche, né? Então foi uma coisa bem bacana. Minha filha também joga comigo, inclusive ela estava comigo no Peru. Meu filho deu um tempinho, mas ele é recordista brasileiro aí, com 9 anos de idade, com partida perfeita de boliche. Caramba, cara. É uma pena que não é tão conhecido o boliche assim, nesse nível, né? Mas o Brasil tem uma representação muito bacana no boliche. Eu não tinha a mínima ideia, cara, pra te falar a verdade. Aí você compartilhou comigo as coisas que você faz, inclusive aquela reportagem que o pessoal do esporte, do Globo Esporte fez, né? O Fred e tal, com você experimentando o seu panetone durante as gravações, é sensacional. Cara, você tá na panificação há quanto tempo? Eu estou na panificação há 24 anos, cara. 24 anos? 24 anos. E como é que começou essa... Cara, é uma coisa bem inusitada, na verdade, porque eu não venho de família tradicional de padaria. Isso começou, inclusive, de uma situação trágica em 2004. Minha irmã casou com um padeiro e... nessa padaria teve uma chacina. Poxa vida, cara. A padaria fechou. Isso em São Paulo? São Paulo. Em Embu das Artes, na verdade. Em Embu. Teve essa chacina, a padaria fechou. Eles ficaram sem emprego. Depois a dona ofereceu para ele se ele quisesse tocar a empresa. Mas isso 6 meses depois. E como ele não tinha um estudo, me chamou para ajudá-lo. E começou aí a minha história da panificação. Então, que na verdade foi por ocasião, né? Você estava lá com a padaria com seu cunhado e vocês começaram juntos a trabalhar na parte... E ele foi o cara que começou a te introduzir nisso. Na verdade, eu ajudei ele mais na parte administrativa, não era nem na questão de produção, não sabia nada, não sabia nem comer pão, na verdade. Venho do Paraná com uma família bem simples, bem humilde, e então essa história na panificação, na verdade, eu comecei 4 anos depois que ele inaugurou, que a padaria teve um sucesso, comprando o pão dele e revendendo. Como eu era metalúrgico na época, então eu estava com um problema de coluna. E aí eu estava com a dor com lombalgia crônica, eu estava afastado, inclusive. Aí surgiu essa oportunidade, falei, pô, não tenho nada para perder, então vamos lá. Mas não imaginava que chegar nesse ponto que chegou. Cara, então só para recapitular, você veio do Paraná para trabalhar aqui, aí você virou metalúrgico. E de qual indústria você era? Eu era da Simpal. Simpal? Fazia as peças originais da Mercedes. Ali no ABC. Não, Mercedes sim, mas a empresa era em Taboão da Serra. Taboão. Aí você é de Embu para Taboão. De Embu para Taboão. Para trabalhar na metalurgia. E aí o seu cunhado começou a produzir muito, teve sucesso na padaria? Ele teve sucesso na padaria. Aí um dos clientes dele, na verdade,
fechou as portas e ele falou assim, cara, por que você não abre lá essa padaria? Falei, cara, como é que eu vou abrir? Eu não tenho grana pra nada e não sei fazer um pão, não sei fazer nada. Aí ele falou Isso já assim, era 2018. Não, 2018 não, 2004. Ah, 2004. 2004. Aí ele falou assim, cara, eu vou vender os pães pra você e você revende. Falei, tá bom. Era minha esposa, meu filho tinha acabado de nascer. Aí começamos. Só bucha. Começamos revendendo pão. Eu comecei essa... Cara, entendi. Então, na verdade, sim, era um ponto comercial. Quando você falou, comecei revendendo pão, achei que você fazia... Você pegava o pão da padaria dele e vendia em outros pontos comerciais. Não, era lá um ponto comercial, era um ponto fixo. Ele era a sua central de produção. Isso. E aí, o que eu fiz? Eu não tinha grana, nada. Eu usei... A primeira empresa que eu abri, CNPJ, com um limite de cheque especial de R$700 que eu tinha na época. 2004. 2004. Foi a primeira loja que eu peguei. É claro, vamos fazer um salto um pouco longo aqui. Hoje eu vejo, depois de alguns anos, né, e a gente vai voltar um pouco em 2007, que foi alguns marcos, mas eu vejo que a minha missão de padeiro, que eu vejo dessa forma, ela começou quando eu tinha 12 anos de idade. Que eu morava na roça ainda, eu vim para São Paulo com 20 anos, que eu trabalhava de boia fria. Não sei se você sabe o que é boia fria. Bom, eu sou do interior de São Paulo, bicho. Então claro que eu sei o que é boia fria. Cortar cana, etc. Exatamente. Então, que eu trabalhava de boia fria e o meu tio levava um pão francês para comer no meio da roça. E a gente ficava, nossa, louco para comer aquilo. Porque você imagina, um pãozinho francês com manteiga aberto no meio do nada é um perfume absurdo. Então, a gente ficava louco de vontade de comer aquilo, mas não podia. 3 horas da tarde? Puta merda. Aí o que a gente fazia? Eu e minha irmã, a gente esperava ele terminar de comer e catava as migalhas do chão e comia para saciar a vontade. E lambia o saquinho de manteiga. Então, hoje eu vejo que naquele ponto, Deus estava me capacitando ou me chamando para ser padeiro. Cara, que loucura, né? É engraçado como as coisas vão se conectando, né? E às vezes acontecem coisas hoje que você não imagina para que servem, mas ali na frente elas vão se conectar. Então, isso ligado à tragédia que aconteceu, que você comentou agora, a proposta que seu cunhado te fez, te trouxe até o 5º melhor panetone do mundo, por exemplo. Até o 5º melhor panetone do mundo. O que me levou a produzir panetone? Eu sempre fui um artesão de querer criar. Mesmo lá em 2004, 2007, quando eu comecei a fazer meu primeiro curso de confeitaria no Centro Culinário Tia Marlene, que inclusive hoje eu estou inaugurando a minha loja de fábrica, loja e fábrica nesse espaço. Aonde você fez o primeiro curso? Onde eu fiz o primeiro curso. Caramba, que E depois a gente volta nessa história, eu vou te falar que coisa interessante que aconteceu. Cara. Não me deixe esquecer. Bom, então eu sempre procurava fazer testes. Criação. Gostava, não gostava, descartava. E eu fui crescendo nessa maneira de fazer o pão de forma artesanal, de longa fermentação, mas ainda não conhecia absolutamente nada da panificação artesanal, até porque no Brasil não se falava sobre isso, porque não tinha, né? Sim. Mas eu fazia e dava para as pessoas experimentar. Nossa, que gostoso, que legal, que não sei o quê. Em 2007, eu visitei esse centro culinário, Tia Marlene, e não tinha grana para pagar os cursos. E ela falou, cara, vem aí, vamos fazer os cursos. A Tia Marlene. E engraçado, quando as empresas virem aqui fazer esses cursos promocionais, você pode fazer tudo. Cara, aí eu decidi, assim, em 2007 eu me joguei completamente nisso. Conheci grandes chefes. Eu me colocava para ajudá-los. Terminava o curso dele, eu lavava a louça para ele, limpava o chão para ele, para colher informação. É o que a Dani faz aqui, né? Exatamente. Porra. A Dani é incrível. Ela é uma pessoa e vai longe.
E aí o que acontece? No final de 2007, eu fui eleito o melhor aluno da escola, e aí eu ganhei uma matéria em uma revista regional, e dali para frente, não a matéria em si que deu a explosão, mas as pessoas que eu conheci, conhecendo a minha história, me levou até chegar até aqui. Eu estava lendo uma coisa essa semana que fala o seguinte: muitas vezes o sucesso das pessoas está ligado às mesas em que ela senta, né? As pessoas que ela conhece, e não necessariamente ao talento. Porque ter talento é o primeiro passo, só que as conexões que você cria a partir daí é que vão levando você para outros níveis, que é exatamente isso que você está falando, né? Que as pessoas que você conheceu fazendo os cursos te proporcionaram possibilidades depois, né? Eu acho que assim, para mim, antes de ser chefe, eu acho que tem que ser humilde. Eu não vejo sucesso em nenhuma área se você não for uma pessoa que se doa, que se propõe a aprender algo. E foi isso que eu fiz. Não cheguei aqui sozinho, minha família que me apoiou, os grandes chefes que me apoiaram, eu me coloquei à disposição deles, eu estava aberto ao conhecimento. Tá? Então, eu vejo, o talento, não existe um cara que nasce com talento, você tem um trabalho a fazer a partir dali para você chegar numa excelência, né? Não é ser alguém por ser alguém, entendeu? Ou sentar num banco de uma faculdade, se formar e falar, agora eu vou ser excelente aqui. Não, tem que estudar, tem que ser, não importa se seja autodidata, se seja através de uma faculdade, etc, etc, mas você tem que ter um propósito. Eu acho que esse propósito que Deus traçou na minha vida, que eu abria isso, que me trouxe até aqui, tá? E assim, teve ajuda de todo mundo. Pô, eu não sei se você sabe, mas eu sou o terceiro cliente da Ramalhos no Brasil. Que legal. É o terceiro forno que chegou no Brasil da Ramalhos, está comigo até hoje. Então, essa parceria, essa busca de troca, Sim, é o que me trouxe até aqui. Né? sim. Com esse conhecimento, eu acabava visitando os clientes e ajudando os clientes, então isso foi crescendo ao passar do tempo. E aí em 2007 você fez os cursos lá com a tia Marlene, eu ia falar Marli. Tia Marlene. Isso. A tia Marlene não tem mais escola hoje. A tia Marlene não tem mais escola. Esse centro culinário, há uns 2 anos atrás, ele fechou como centro. Ela tem a loja Tia Marlene, mas não como cursos, e só a loja para vender produtos. E a tia Marlene fica hoje no Butantã. No Butantã. Né? Você está abrindo a loja lá. Exatamente. Hoje ela continua no Butantã, porém não nesse espaço. Ela operou nesse espaço 30 anos. 30 anos como escola? Como escola. Caramba. E aí, ô Nilson, 2007, a sua loja era em Tabuão ainda? Minha loja era em Embu. 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 E aí você começou como uma típica padaria brasileira, revendendo os produtos do seu cunhado. Sim. Depois foi ganhando conhecimento, fazendo teste, doando para as pessoas esses testes. Aí em 2007 você foi se aperfeiçoar ainda mais. E qual foi o próximo passo que você deu depois de 2007? Então, o que aconteceu é que até então não se ouvia falar de panificação artesanal, de panificação de fermentação natural, essas coisas. Eu tinha meu levain, já cultivava esse levain, tá? De uma certa padaria de São Paulo que veio da Itália, tinha mais de 97 anos. Não significa que 90 anos que tem um levain, isso é mito. Isso não, se você demorar uma semana sem alimentar, você perdeu tudo isso. É o levain idoso. Exatamente. Então, na verdade, na Tia Marlene, o que eu fiz? Eu fiz curso de confeitaria. Ah, tá bom. E aí o que acontece? Em 2009 eu comecei a competir. Eu cheguei à medalha de prata internacional em bolo de casamento, mas no ambiente que eu estava não vendia, né? Porque eram produtos altamente artísticos, né? E então não vendia. Mas isso me levou a ser conhecido no Brasil, nos eventos, que tinha pessoas de todos os lugares. Certo. Em 2011, eu fui campeão de confeitaria
na FIPAM. Caramba. A partir daí, em chocolateria também. Teve várias matérias na revista Padaria 2000, etc, etc. A partir daí, 2011, eu comecei a ser convidado para ensinar, falar um pouco sobre o meu trabalho, etc. Em 2014, a Ramalhos começou a divulgar alguns cursos, falar da chegada da transpanificação no Brasil. Sim. E aí o que aconteceu? Eu via aquelas massas, essas coisas que aconteciam, até porque eu fazia parte da Massa Madre lá no início dela, Sim, logo sim. do início. E o que aconteceu? Eu fiquei louco para saber o que era aquilo. Mas ainda eles não tinham escola, eles só vendiam farinha aqui. Só farinha. Exatamente. Eu me lembro que eu entrei em contato com a Ramalhos, me passaram o contato da Transpanificação, e eu entrei em contato com o Axel, que ainda estava no Jardins da Consolação. E... Já falava português igual ele fala hoje, bem pra caramba? Né? Não falava nada. Na verdade, o primeiro curso que eu fiz lá, eles nem falavam português, tinha um intérprete lá para... Tinha? Tinha. Cara, que legal. Porque você fala com ele normalzão hoje, né? Fala bem pra caramba. Bem. Eu sempre falo que os estrangeiros têm mais facilidade de aprender português do que a gente aprender a língua deles. Com certeza. Bom, aí eu fui lá, ele falou, olha, a gente teve uma turma agora e vai ter uma outra turma. Seria legal você se inscrever. Me inscrevi. Cara, quando eu fiz o primeiro dia de curso lá, eu já tinha alguns anos de carreira. Eu não consegui dormir à noite, porque eu falei, não é possível que isso vai dar pão. Não acreditava que ia dar pão. Caraca. Explodiu a cabeça. Exatamente. E aí eu voltei no dia seguinte, vi aquilo tudo, isso me deixou fascinado. E aí lá você estava fazendo panificação. Na verdade, eu fui fazer um curso, não era nem a questão de... Era um curso de panificação, isso, sim. Panificação. Voltei para casa, dias depois, eles falaram assim, olha, a gente tem um projeto de estágio aqui, a gente está selecionando os padeiros para ser consultor nosso no Brasil. Falei, tá bom, vamos lá. Você já tinha, a operação estava rodando ainda? A minha operação já estava rodando, aí sim eu já fazia pão. Na verdade, eu já fazia até treinamento para padeiros, tá bom. Nessa época já. Na verdade, então, a padaria, carreira como padeiro e a carreira como educador, a sua já estava ali lado a lado. Já estava lado a lado. Aí eu falei, tá bom, vou me inscrever. Eu me inscrevi, segundo o Axel, foram feitas entrevistas com 270 padeiros e eu fui escolhido para fazer o estágio. Que legal. Fiquei com eles 8 meses. Antes de terminar o estágio, eu já estava fazendo consultoria para eles no Brasil. Foi um desafio muito grande porque eu peguei várias situações muito atípicas de espaços que não estava preparado para receber aquilo e começar a colocar um produto com um custo bem elevado, que era na época aqui. Que era uma farinha francesa. Exatamente. De qualidade, que não eram igual as que a gente tinha aqui, né? Eles começaram com esse processo de importação de um produto que a gente não tinha, né? Você não ouvia falar de nenhuma outra farinha nesse sentido, nessa qualidade. Então, eles conseguiam os clientes e me mandavam para fazer apresentação dos produtos, enfim, e treinar. Sempre era 3 dias que ficava numa cidade e outra. Cara, foi um desafio, por quê? Porque eu tinha que mostrar um bom trabalho, adaptar dentro das condições que a pessoa tinha, porque uma coisa era a gente vir na escola com tudo adequado, com sala climatizada, com maceiras adequadas. Cara, foi um desafio. A água controlada? A água controlada, exatamente. Hoje, por exemplo, é muito gratificante saber que essas sementinhas que eu semeei logo no início cresceu tanto assim. Hoje, as padarias que não entrarem nessa linha, elas estão fadadas ao fracasso, porque as pessoas buscam isso com qualidade de vida.
fico muito feliz em fazer parte da história da implantação da fermentação natural. Deixa eu te falar uma coisa, a gente estava vendo ontem um dado aqui, esse ano foi registrada uma padaria a cada 6 minutos no Brasil. E essas padarias, fermentação natural. Cara, mas é um mercado muito, muito pujante, né? E acho que a coisa que eu mais ouço aqui é que o poder de transformação do pão. Porque o Johannes fala um negócio engraçado, ele fala assim, cara, o pão conecta as pessoas. Então você, em volta da sua família, quando você está lá um sábado à tarde, um domingo à tarde, o que tem no centro da mesa? Geralmente é um pão, um café ali. Então, esse poder de conexão que a panificação traz, que eu acho impressionante, né? Olha, lá no início da nossa conversa eu falei que era uma missão, né? Eu vejo como uma missão, como um apostolado de fazer isso, exatamente porque o pão ele reúne família, ele reúne pessoas. É o momento onde você confraterniza, momentos bons de um bate-papo legal, inclusive o que nós estamos fazendo aqui. Com certeza. Então, eu sempre tive isso. Por isso, eu sempre tratei o pão de uma forma muito sublime, porque, cara, eu chegava na padaria, por exemplo, eu sempre fui católico, sempre fui uma pessoa de oração, eu chegava e fazia oração sobre os pães para que as pessoas que comessem aquele pão, que fosse abençoada mesmo, e eu fazia isso todos os dias, né? Cara, sem dúvida nenhuma, o pão vem transformando vidas de uma forma geral, né? A gente escuta histórias das pessoas que começaram por necessidade, né? E aí criaram uma carreira e o que eu vejo também muito no segmento de panificação, porque eu venho de outras áreas que não é de panificação, a única coisa que eu entendo de pão é de degustar. Sou um degustador de pão que é uma coisa de louco. Uma característica das pessoas do setor de panificação é que elas gostam de passar para frente ao conhecimento. Então, tem sempre alguém ensinando alguma coisa para outra pessoa. Serão presenciais, cursos online, né, consultorias, tem muitas dessas coisas. Eu acho super legal isso, cara. Para quem me conhece, e que são muitas pessoas, eu sempre nunca omiti informação. Sim. Independente se essa informação fosse paga ou não fosse paga, eu investi muita grana no meu conhecimento. Suíça, Itália, França, ou seja, vários países, vários profissionais de fora para mim me capacitar, me gabaritar para poder contribuir com a sociedade. Olha, eu acho que esse ponto é importante, porque o tempo, se você me permitir dizer, você está com 50 anos agora, né? 51. 51 anos. Cara, a sua vida até os 20 anos, quando você veio para São Paulo, e a vida que você tem dos 20 aos 51 é uma vida muito diferente, certo? É um abismo. É uma distância, assim, na minha cabeça, incalculável. Isso. Incalculável. E aí, assim, porque eu nunca trabalhei na roça, mas eu conheço muito bem o dia a dia dos boia frias, assim, porque eu já atendi na minha carreira como publicitário usinas, então, e não é para qualquer um, né, cara? Cara, a vida na roça é muito sofrida. Eu vou te falar, em São Paulo mesmo, cara, em São Paulo, para mim, cuidar dos meus irmãos que vieram morar comigo, depois que meus pais se separaram, sou eu e mais 5. Né? Caramba, eles vieram todos? Todos comigo. Em São Paulo eu morei em casa de uma água só e com piso de barro e cozinhei em cima de 4 blocos de tijolo, porque eu não tinha dinheiro para comprar gás. Em São Paulo foi isso. Não tinha luz elétrica, não tinha nada, né? E eu fazia umas bolachinhas, chamada biscoito de banha, e saía na rua vendendo para poder conseguir dinheiro para tratar dos meus irmãos, dos seus irmãos. A metalúrgica não dava dinheiro suficiente para isso. Você é o mais velho? Sou mais velho. E eles estão todos em São Paulo ainda, não? Hoje tem 3 que voltaram para o Paraná, mas estão tudo bem. Tem irmão que tem mercado no Paraná, outro que em São Paulo tem pizzaria. Outro tem padaria? Outro tem padaria. Enfim, estão bem, graças a Deus, bem posicionados. Cara, e assim, você então teve essa oportunidade de começar na padaria,
E aí você teve 2007 a primeira experiência estudando oficialmente, né, o negócio. E como é que foi na sua cabeça essa trajetória? O que você pensava? Que falava, pô, eu preciso fazer o próximo curso. Eu preciso... Como é que você construiu essa linha de raciocínio sobre as coisas que você precisava aprender e onde aprender essas coisas que você sabe hoje? Primeira coisa que eu sempre tive comigo, que o meu conhecimento não era o suficiente para onde eu queria, ou para... Eu nunca falei assim, não, eu quero chegar a ser o melhor chefe, eu quero chegar um campeão brasileiro de panetone. Não, eu nunca trabalhei nesse sentido. Eu sempre trabalhei em captar informações, pegar a opinião das pessoas, estudar, ter vocabulário para poder e conhecimento para poder levar para as pessoas. Porque o meu objetivo, na verdade, e ainda, é deixar o maior legado nessa terra. Graças a Deus, tem muitas histórias assim fantásticas de sucessos, inclusive aqui pertinho de você, um cliente que triplicou o faturamento com menos de um ano depois da minha consultoria. Então, essas histórias que me faz a cada dia buscar mais conhecimento. Por exemplo, eu nunca tive oportunidade de estudar outras línguas, mas já viajei para mais de 15 países aí. Então, eu me lembro que eu via pré-mistura de panetone para tudo quanto é lugar, para lá, para cá, para lá, para cá. Procurava saber dos chefes que eu tinha passado com eles, como é que eu faço para fazer um panetone sem ser pré-mistura? E ninguém conseguia me falar. E quando fazia, não saía como eu gostaria. E aí eu comecei a pesquisar. Olha só que coisa interessante. Eu vi uma postagem de um chefe no Instagram, chamado Fábio Del Duca, que é um Instagram coletivo chamado Artigianali. E o que aconteceu? Eu vi ele manipulando um Lievito Madre. Eu mandei mensagem pro cara. Cara, como é que eu faço para fazer isso? E ele me respondeu. Eu nunca imaginava que o cara ia responder. Ele respondeu e aí ele começou me ensinando a como fazer isso, cara. Como fazer isso. Se colocou inteiramente... É o italiano. Italiano. Eu fiquei assim fascinado e a partir dali eu busquei informação. Aí conheci um chefe na Espanha e comecei a fazer isso tudo. Como ele não falava português, eu passei um ano inteiro estudando literatura de panetone em espanhol. Depois eu contratei o curso dele para mim me aperfeiçoar. Você poder. E aí você estava falando, e o aperfeiçoamento não é barato, né? Você estava falando que você estava pagando 1.500 euros. 1.200 euros eu cheguei a pagar num curso para como administrar um levain, uma massa madre, por exemplo, 15 minutos. 1.200 euros, 15 minutos de conhecimento. Isso um desses, né? Foram há quanto tempo? Há mais ou menos uns 4 anos. Caraca. 4 anos. Se trouxer para o dinheiro de hoje, dá muito mais. Muito mais. Ainda hoje eu continuo fazendo cursos específico, alguma especialidade específica com esse chefe, é um mentor espetacular. Então na verdade, o seu adversário nessa história do aprimoramento é você mesmo, né? Sou eu mesmo. Eu me desafio, porque eu não posso me acomodar achando que eu sei tudo, não. Claro que não. E atualmente eu tenho feito cursos para alguma coisa específica, por exemplo, dentro da panificação. É que assim, existe um leque absurdo. Você estudar farinha, qualidade de farinha, como manipular farinha. Cara, não tem limite para você parar com os estudos dentro do mundo da panificação. E aí também tem a história do o levain, ele pode ser feito de várias maneiras, ele pode ser feito de várias coisas. Então, as vertentes que vão se criando em cima da panificação, do seu conhecimento versus o seu estilo, não tem fim, né? Só para você ter uma ideia, a ciência não conseguiu fechar uma exata de levain.
É A não? gente tem um papa da panificação da massa madre, que é o Jean Battista Montanari, que tem, para mim, as melhores literatura de panetone e de levito madre. Não existe uma exata sobre isso, uma regra que se fecha ali, que é assim, não, porque você tem uma troca. Engraçado que a massa madre é uma coisa tão incrível que a convivência com ela se torna uma coisa muito íntima. Então, quanto mais você tem isso dentro de você, buscar aquilo, viver, olhar os comportamentos, é fascinante aquilo. É Cara, fascinante. e é realmente muito legal essa maneira com que cada chefe se comporta de acordo de maneiras diferentes, de acordo com aquilo que espera, né? Você, por exemplo, tem como especialidade panetone e depois a colomba. Acho que o primeiro produto que eu comi seu foi a colomba. E aí? Ah, tá maluco. Eu assim, no segmento de panificação, hoje posso dizer que estou há 1 ano nesse segmento, eu cheguei à conclusão que eu comi croissant errado a vida inteira. Comi pão errado a vida inteira e panetone errado a vida inteira. O que eu comi até 43 anos não dava para chamar de panetone. O que a gente... Cara, e assim, a primeira vez que eu experimentei, eu falei, meu Deus do céu, onde fica esse cara? Aí a Mariana que me deu, né, falou assim, não, eu sou nosso brother. Eu acho que, se eu não me engano, o primeiro trabalho dela aqui na Ramalhos foi preparar um curso para você, ou algumas coisas que você veio fazer aqui, e foi daí que ela levou... Exatamente. Que ela levou o panetone para casa. Porra, foi sensacional, cara. E ainda agora, né, que a gente tava gravando aqui. Exatamente. E você sabe onde está o segredo disso? Não buscar o extraordinário. É buscar respeitar os processos. A vida é exatamente isso. Eu nunca busquei fazer coisas miraculosas. Eu procurei fazer o simples com excelência. E isso tem cativado as pessoas e trazido muitas pessoas, ou me levado até elas. Assim, para mim é muito gratificante. Cada pessoa que come um pão fala assim, cara, o que é isso? É o que você sentiu. É inexplicável. Então, não é buscar inventar. Pois é. Ninguém precisa inventar a roda, já está feita a roda. Exatamente. Você está entendendo? É usar ela da melhor forma possível. Então, assim, a farinha que você usa ou que o outro padeiro usa é a mesma que eu uso. Agora, o processo muda. Se eu não tenho conhecimento para fazer essa manipulação e extrair o máximo possível daquilo, eu vou fazer uma coisa como todo mundo faz. Então, o que eu vejo hoje e o que eu falo? Siga o processo. Se você seguir os processos, seguir a origem, buscar o simples, o menos é mais. Quando eu quero colocar muito, inventar muito, eu não vou ter posso não ter essa combinação. É claro, com muitas competições que me levaram a fazer isso, inclusive agora a gente tem uma em outubro, a World Championship com a Esquadra Brasil. Eu, o Bruno e o Matheus e a Débora iremos representar o Brasil. Em Milão. Em Milão. A gente vai produzir em Verona e na final em Milão. E assim, tudo com Ramalhos, Fernetos, essas empresas que nos colaboram, porque a gente não tem um lugar onde disponibiliza isso para a gente treinar, assim também como um boliche, né? São poucos os eventos que o governo nos ajuda com isso. Então, o que acontece? Eu acho que, primeiro, que as pessoas que querem trabalhar com a panificação, ela tem que buscar isso não por dinheiro em primeiro lugar. Sim. Ela tem que buscar por paixão mesmo. Eu fico fascinado, emocionado dentro de uma produção. Eu fico pensando, o dia que eu não conseguir mais produzir, o que vai ser de mim? Porque eu não quero só ensinar, eu quero colocar a mão na massa. Tanto é que meus cursos é praticamente prático, são 100% prático, independente de qualquer consultoria que for, prático, porque a teoria é muito fácil você ter. Você consegue dar um curso de panetone na teoria, ou qualquer pessoa consegue dar, basta
pegar as informações que é uma enxurrada de informações hoje na internet, etc, etc, que lá atrás não tinha isso. Então você tinha que realmente aprender a fazer pão, de verdade, do nada, entendeu? Sem aditivos, sem conservantes, etc, etc. Então é um desafio. E se você não conhece os processos, você não consegue tirar um produto de qualidade. Então, hoje, eu vejo que, para mim, fazer pão, cara, é algo tão simples, tão natural, que não consigo entender por que as pessoas fazem um pão que, de repente, não te traz aquela qualidade que necessita. Então, para mim, hoje, ensinar a didática do ensino, a maneira de manipular a farinha, a maneira de você fazer um pão sem fazer nada, somente água, colocar lá e você fazer um pão sem dobras, com dobras, sem sovar, sem nada, você faz um pão espetacular. Então, é o que eu disse, o menos é mais. Essa história dos processos é muito importante, eu acho, porque as pessoas não têm ideia que a panificação, no fundo, é ciência. Sim, é ciência. Então, começa com a fermentação, que é ciência. Né? Aí você vai para a história das dobras, por conta dos alvéolos, que é, mais uma vez, ciência. Sim. E a ciência não acontece sem um processo específico, um tempo específico, uma temperatura específica, com os ingredientes específicos, né? Exato. Então, até outro dia tinha um outro chefe aqui falando sobre por que o meu pão e o da minha avó ficavam diferentes? Porque eu tinha força para criar a rede de glúten na hora de sovar, e ela não, porque ela era uma senhora. E aí tem a coisa mais engraçada. Outro dia o Thiago Ishikawa estava aqui com a gente e ele estava falando de fermentação a frio, né? E eu fiquei lembrando da minha avó fazendo pão, que ela punha 4 cobertas, fiz muito isso com a minha avó. punha o negócio de baixo. Falei, meu Deus, ela fazia a fermentação a 35 graus, né? E aqui a gente estava fazendo alguma coisa que era a fermentação a frio, né? Ele falou, cara, não adianta, o dela vai dar certo, e se você tentar fazer isso profissionalmente vai dar errado, né? Então, e ele falou assim, a minha maior briga com a minha avó foi que ela queria continuar fazendo pão, esse Thiago falou, queria continuar fazendo pão do jeito dela, e eu falei, não, vó, mas aqui, veja bem, aí a gente faz do jeito dela e tá tudo certo. Mas eu acho que talvez esse seja o pulo do gato, que você conhecer o processo e respeitar o processo é o que vai fazer a diferença no seu produto no final, né, no final das contas. Por isso que eu sou muito grato à cultura europeia, porque os europeus são pessoas muito categóricas em questão de processo. Se você quer um produto com mais acidez, com pH mais elevado, mais baixo, etc., ou um pH bem blando, um pão bem aromático, não é possível você conseguir isso se você não fizer um processo perfeito. Um blend de farinha, uma farinha que seja realmente de uma qualidade não duvidosa. Porque não adianta você fazer um produto, quero fazer uma fermentação natural, mas com uma matéria-prima que ela já vem com a contaminação. Então Sim. Você não tem Deixa de ser natural. Deixa de ser natural. Infelizmente, isso aconteceu muito, acontece ainda no nosso país. Então, por isso que não estou negando a minha nação jamais, mas eu quero fazer a diferença. Eu acho que não adianta eu estar ocupando um espaço físico e ser igual a você, ou querer ser você, ou plagiar você, entendeu? Sim. Então, eu aprendi que a panificação, lá no início, as pessoas buscavam quantos por cento de hidratação você colocou nesse pão? Quantos por cento? Ou seja, como que se a hidratação fosse a qualidade do produto. Do pão. Nossa, esses alvéolos. Como que se os alvéolos fosse a qualidade do produto. Ou seja, fazer um pão para buscar alvéolos, fazer um panetone para buscar alvéolos. E esquecer da característica do produto, esquecer do pão do produto, da verdade, do sabor, do aroma, trazer aquilo, qual a característica, a essência do produto, colocar a sua identidade naquilo lá. Ô Nilson, você falou que você trabalhou, você competiu como confeiteiro
E quando é que você começou a competir com panetone? Eu comecei a competir com panetone foi em 2023. De 2022 para 2023. Ontem? É. Nós estamos em 2025? Exatamente. Ontem. E assim, o que mais me levou é que, assim, alguns dados, por exemplo, o Brasil, maior produtor de panetone do mundo. É mesmo? Maior produtor de panetone. Eu não sei se é porque eu estou na panificação, mas antigamente eu via panetone de novembro a primeira semana de janeiro. Agora eu vejo panetone o ano inteiro, né? Mas esse é um trabalho forte na indústria, nós que somos artesãos, que o panetone não é um produto só para final do ano. E virou presente, né? E isso é na Itália. Na Itália, panetone é só no final de ano. Né? Para as festas de Natal. Porque são produtos que eles levam muito, muito a sério. São produtos que vêm de gerações em gerações. Pessoas que cultivam a sua laranja, pessoas que cultivam o seu limão, a sua cidra, entendeu? São coisas assim muito... Por isso que essas competições, essas Copas do Mundo, tá acontecendo para resgatar a cultura italiana, a cultura milanesa, né, que é onde nasceu o panetone por volta de 1400 e pouco, né? E para resgatar isso, para fazer com que a globalização, os países se juntam para cultivar essa cultura de um produto tão bacana. Aí, só uma observação para você ter uma ideia. Você vê, o Brasil como sendo o maior produtor de panetone do mundo, mais ou menos 500 milhões de panetone. Caramba! O Peru, que é desse tamanho, é o maior consumo per capita de panetone. É mesmo? E que vem em segundo lugar, a Itália em terceiro lugar como o maior produtor de panetone e consumidores. Porém, em qualidade, nós somos quase o último. Entendi. Porque nunca foi propagado. Inclusive, se você procurar, hoje um pouco mais, mas literatura mesmo falando de panetone, de processo, essas coisas, são muito pouco que você vai encontrar. Cara, e o panetone, ele não é só o pão, né? Porque ele tem a história da fruta, a fruta cristalizada, o panetone de chocolate. E aí, nos seus processos, inclusive, você não usa qualquer fruta, você usa a sua própria fruta, né? Exatamente. Então, faz, né? Para mim foi um desafio muito grande, porque como eu tinha ido para a Itália e comido aqueles panetone que é deslumbrante, que a parte aromática depende de uma boa laranja e de uma boa baunilha, então, que é o que vai trazer o aroma, não é uma essência como a gente está acostumado aqui, né? Então, isso me deixou assim fascinado. Mas quando eu voltei para o Brasil, que eu queria produzir o panetone, eu trazia a fruta da Itália, que não é fruta cristalizada, e sim confitada, que é um processo completamente diferente. Um processo que deve aí de 12 a 15 a 20 dias para ficar pronto, para você fazer um produto bacana, sem conservante, apenas com a casca, água e açúcar, mais nada. Então, eu fui estudar, cara. Esse foi um dos cursos mais caros que eu fiz e com um período mais curto, para você ter uma ideia. Imagino. Porque eu não sabia do processo. Eu não sabia como que é. E você na internet você não sabia. Então, eu contratei o cara que falou, é assim, assim, assado. Faz. Porque não vou fazer o curso 15 dias para ficar pronta a laranja. Você vai fazer só isso, isso e isso. Não demorou 5 minutos no curso. E foi uma fortuna que eu gastei com isso. Porém, hoje, no Brasil, em grande escala, o único que produz a fruta confitada sou eu. Caramba. Aí, voltando lá nas coisas das competições, você participou primeiro de uma competição nacional em 2023. Você participava de uma seletiva, né? Passava por uma seletiva no Brasil, para se classificar, se classificando e ir para a Copa do Mundo, para ir para Milão. E a Copa do Mundo sempre em Milão? Sempre em Milão. Então, em 2023 você foi... Até hoje, né? Você foi para Milão em 2023. Uhum. Depois de ter, aqui no Brasil, você já ganhou como primeiro nessa em 2023? Não, essa competição era sol de frutas. O Bruno ficou em primeiro lugar, eu fiquei em segundo. Ah, que dupla, não? Aí vocês combinaram que você fica revezando agora, né? E aí a gente foi para lá.
Aí, no ano seguinte, era panetone de fruta e panetone de cacau. Aí ele ficou em primeiro no de fruta e eu fiquei em primeiro no de cacau. Ah, tá bom. A gente escolheu quem vai fazer uma coisa ou outra e a gente foi para lá. E aí foi que a gente se aproximou aí. E aí o título de quinto do mundo veio quando? Veio agora no de cacau. No de cacau que foi o ano passado? Foi ano passado. Ah, é uma vez por ano a competição? A cada 2 anos. Cada 2 anos. É. Ah, legal. Cara, e aí vocês se juntaram e montaram, vocês cansaram de ganhar e vocês montaram um time para competir. Esse evento da World Shape Chip, o Brasil era o país que nunca tinha participado. Certo. Aí o responsável da Copa do Mundo lá entrou em contato comigo, me convidando para fazer parte. O Brasil, importante, porque produz tanto panetone, veio para o Brasil, me chamou para estar com ele, experimentou meu panetone, falou, cara, seu produto é espetacular, me deu o livro dele, né? E aí ele veio, por exemplo, experimentou uns negócios na gôndola, falou, isso aqui não é panetone. Não, ele... Teve até alguns fatos assim bem inusitados. Bom, eu acho que, por exemplo, até citando o Chikawa de novo, que eu acho ele bastante engraçado, um amigão nosso aqui, ajuda bastante a gente no Massamad. Teve um evento aqui, ele fez pastel de nata e tava o seu Álvaro, que é o dono da Ramaz de Portugal. E ele fez um pastel de nata e botou bacalhau dentro. Nossa. Aí ele falou assim, ó, eu tenho licença poética, o Chikawa é japonês, né? Eu tenho licença poética porque vocês acabaram com a comida japonesa. Meu Deus, cara. Depois não sabe por que não tem emprego mais, né? É igual você fazer pizza para um italiano. Ah, não faz sentido. Você fazer pizza com o italiano com levain, ele já sabe imediatamente se não é pizza. A pizza vem com biga e... Eu lembro que eu estava fazendo startando a linha da Cacau Show e a gente recebeu uns italianos para que ia colocar as máquinas lá e o Ale falou, pô, faz uma pizza pra gente aí e tal. E não dava para fazer a biga, porque a biga é 18 horas, 20 horas. Então eu fiz a pizza com levain. O cara falou para mim assim, isso não é pizza, isso é pão. Ele falou assim, mas você sabe como é que faz? Eu falei, isso aí. Eu expliquei para ele, tá, você sabe. Eu falei, eu não fiz por isso. Então, é o que eu te falo, é seguir processo. Sim. Então, se você é uma pessoa que segue o processo, você vai perceber o que você está comendo e o que você não está comendo. Eu não sou o cara que faz pão para Instagram, tá? Eu sei. Eu sou o cara que faz produção de grande escala. É por isso que você está aqui, véio, na verdade. Porque, gente, é o seguinte, ó, se vocês quiserem conhecer todas essas técnicas de como produzir um panetone de chocolate, o panetone de cacau ou o panetone de frutas do fio ao pavio, vocês têm que acessar agora a plataforma do Massa Madre e comprar o curso do Nilson que está lá disponível para vocês. Então, assim, eu disse agora assim, eu sei que você não é um cara que faz pão para o Instagram, porque aqui a gente ensina realmente a técnica que você tem que ter para melhorar a sua produção e para efetivamente chegar onde você quiser com a panificação. Ô Nilson, então assim, e você, além da panificação e além da sua loja e da sua produção, você faz consultoria também, né? Você ajuda outras empresas, que aí se conecta muito aquele seu propósito de aumentar o legado, né? Sim. Das coisas. Além disso tudo, inclusive... das consultorias no Brasil todos, já andei praticamente quase todos os estados do Brasil fazendo consultoria, não importa se é um mercado, se é padaria, o que é, então eu atendo todos esses públicos. A central de produções, já fiz várias centrais de produções para focalizar numa produção num lugar só, produtos pré-assados, congelados, etc., com qualidade, ultra congelado. Mas a sua consultoria, ela é uma consultoria de produto. De produto. E aí você vai e ajuda as pessoas a montarem o seu cardápio. Como ela quiser. O cardápio em função daquilo que ela está fazendo. Então, por exemplo, aqui perto de nós, você está numa padaria artesanal, né? Isso. Que é... Na verdade, é de um hortifruti que agregou padaria artesanal. Entendi. Isso fez com que o ticket médio dele... aumentasse muito. Então e aí quando você fala assim, se é central de produção, você vai ensinar o cara a melhorar
E a rentabilizar a Tudo. produção dele, né? Processo, tudo. Fluxograma, organograma. Entendi. Eu não comentei, mas em 2016 eu me formei em técnico em nutrição dietética, né? Ah, que legal. Porque como eu esmaguei a mão no cilindro em 2000 e final de 2009, início de 2010. Eu te conheço faz tempo, eu nunca tinha reparado, velho. Pois é, aí eu perdi o dedo. Caraca. E eu fui obrigado a fazer um curso de reabilitação e eu fiz nutrição. Então, a nutrição você estuda bastante, você sabe bastante sobre isso. Peraí, repete. Você esmagou o dedo e teve que fazer um curso? Não entendi. Eu esmaguei o dedo e aí eu fiquei recebendo um auxílio acidente, auxílio doença, na verdade. E em 2016 o governo cortou isso, o auxílio, falou, você tem que fazer um curso de reabilitação para você ficar ativo no mercado. E aí ele me cortou, apesar que tinha direito de receber auxílio acidente. Mas isso foi na metalurgia? Não, na padaria. Na padaria? Na padaria. Caramba! Na minha padaria, inclusive. E aí, mas a perca do dedo, na verdade, foi negligência médica. Tinha que ter feito uma drenagem, não aconteceu, mas está tudo bem. E... Não está fazendo falta, pelo jeito. Não, a mão, ela não tem esse movimento todo, mas graças a Deus... Sem problema nenhum. Talvez seja por isso que os pães ficam show de bola. Né? Meu diferencial é 9 dedos. Você pode ser presidente também, se quiser. Não. Aí eu tô fora. Essa parte eu gosto de não ser comparado, porque é isso. Então, além da consultoria, agora a gente está prestes a inaugurar essa fábrica em São Paulo, no Butantã. Uhum. Filone, né? Na verdade, a razão social é Pan Diniz. E nesse espaço a gente vai ter uma abertura para estágio. Então as pessoas que não querem que eu vá até ele, que tem um custo mais elevado, então ele vai poder vir aqui na minha fábrica, acompanhar essa produção diária, acompanhar como é que faz um planejamento de produção, como é que organiza a produção. Tá e bom. aprender mão na massa mesmo a modelar produtos, a se aperfeiçoar. A Filone vai ter uma loja, né? Não é só a produção, né? A Filone, na verdade, ela nasceu há 5 anos atrás como uma marca online. Né? Na pandemia, a gente teve um crescimento assim absurdo e até então não tinha nenhuma loja física. Então a gente vai ser a primeira loja física em São Paulo. A gente vai continuar com a loja online em São Paulo e Rio de Janeiro. Né? Lá no Rio de Janeiro também tem uma fábrica e a loja online. Aqui em São Paulo vai ter a fábrica, loja física e online. Muito legal. E agora, você está com um projetão aí, né? Você pode falar dele? Não? Posso falar. Então tá bom. Você é a pessoa que está ajudando o Alexandre, da Cacau Show, na construção do cardápio do novo empreendimento dele. O que é esse projeto? Na verdade, a gente foi para a Europa junto, para a Alemanha, na feira, para ver alguns equipamentos. Ele está prestes para inaugurar agora, pretende inaugurar em 2026, o parque em Itu, gigantesco, que vai ter várias fábricas lá dentro, né? E uma linha de folhados. A previsão é que passe mais ou menos aí 30, 40 mil pessoas dia. Né? Então você precisa ter uma produção gigantesca e essa parte de folhado eu vou ter o prazer de ajudá-los. E aí você vai fazer o cardápio e vai ajudar a implantar a produção? Na verdade, ele quer a linha de todos os folhados. Então existe um padrão que ele quer lá para ser viável e, se possível, depois colocar nas outras filiais dele, nas outras franquias. Na franquia e tal. E aí isso é para o restaurante dele lá, que vão acontecer dentro do parque. Para os quiosques e para os lugares que as pessoas vão se alimentar dentro do parque. Mas o cara vai servir um folhado do nível Nilson Diniz dentro do parque de diversão. Exatamente. Caraca. Exatamente. E é bacana, cara. Eu fico muito feliz, agradeço ele por me convidar para ir para a Alemanha para fazer isso. E a produção vai ser dentro do parque? Dentro do parque. A indústria vai ser dentro do parque. Caramba. Bem legal. Nossa, cara, é um projeto absurdo que ninguém viu ainda no Brasil. Cara, não, já vai trazer a montanha-russa mais rápida do mundo. Mais rápido do mundo. Vai ser lá, né? Exatamente.
Caramba. É muito legal, cara. Muito legal, muito legal. E vai ser perfil pelas coisas que eu leio, né? Perfil Fábrica de Chocolate, né? Do Willy Exatamente. Wonka. Tudo vai estar voltado para o mundo do chocolate. Tudo vai estar voltado para isso. Que sensacional. E o que tem de projeto mais para frente aí que você quer falar? Eu estou procurando alguém aí que tenha interesse na minha história e fazer minha biografia. Quero continuar dando aula. De repente vai surgir um YouTube aí. Que legal. Mas isso aí ainda é um projetinho um pouquinho para frente. E continuar me oferecendo meus conhecimentos aí para o Brasil, fora do Brasil, enfim. Já que ele quer oferecer o conhecimento dele, nós temos aqui na nossa plataforma, então mais uma vez o convite, acesse aqui o massamadreblog.com.br na plataforma de cursos e acesse o conteúdo do Nilson, que é um conteúdo sensacional. Foram assim 3 dias de gravações intensas, de manhã, de tarde, de noite, né? Então, se você quer conhecer todos os processos na produção do 5º melhor panetone do mundo, não perca tempo e acesse o nosso curso agora. Para as pessoas acharem o Nilson Diniz nas redes sociais, como é que a gente faz? Nilson Diniz, @Jose. Filone Padaria Artesanal. Filone Loja. E é isso. Nilson, foi um prazer tê-lo conosco aqui. Eu espero que esse seja o primeiro de muitos encontros que a gente faz. Tomara que a gente comece em breve aí correr o Brasil afora para levar conhecimento para pessoas. Então, gente, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Massa Madre Talks e eu sou o @Mateus Greco. Vejo vocês em breve. Tchau!